Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 39. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos falar de um episódio da vida de José, onde ele é vendido pelos seus irmãos. Isso mesmo, José, filho de Jacó. Então, José, nós sabemos que foi o filho já na velhice de Jacó. Ou seja, Raquel, ela não podia ter filho, lembra disso? Ela deu a ama dela para que tivesse filho no lugar dela e ela engravida e ela tem o primeiro filho que se chama José. Depois ela tem mais um e morre no parto desse filho chamado Benjamim. Então Jacó ele tinha um carinho muito especial por José, né? E isso era visto com ciúmes pelos seus irmãos, porque ele gozava de uma certa preferência do pai. Olha só, habitou Jacó na terra de peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava rebanho com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, que eram as duas amas, tanto a ama de Raquel quanto a ama da sua outra irmã, né? E aí nós podemos ver que os irmãos mais velhos, né, estavam sempre à frente. Então José acompanhava, aprendia com os seus irmãos como apacentar as ovelhas. E aí Israel, que aqui já usa-se o nome dele dado por Deus, que era José, Israel amava mais a José do que aos seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talhar de mangas compridas. Então ele faz uma túnica especial e presenteia José. E isso já começa a não parecer muito bem aos olhos, ou seja, fortifica ainda mais os ciúmes dos irmãos para com José. E aí José ele teve um sonho, né? Então, vendo pois os seus irmãos que o pai amava mais a José do que todos os seus outros filhos, eles passaram a odiar José, né? E já não era pacífica a convivência entre eles. E José tem um sonho e José vai o quê? Relatar esse sonho aos irmãos. E aí dizendo para ele, rogo-vos que você me ouça, né? Ou seja, os irmãos já deixavam ele de escanteio, essa é a verdade. E aí ele vai contar o sonho, que eles estavam atando feixes no campo e o feixe de José se levantou e ficou de pé, e os feixes que rodeavam se inclinaram perante o feixe de José. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? É sobre nós que dominarás realmente? É com isso que tanto mais eles odiavam José, por causa dos sonhos das suas palavras. Ele não foi só esse sonho, ele teve outros sonhos, né? E a temática era sempre assim. Nesse outro sonho, ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Olha só. E nesse sonho ele conta para o pai dele e para os irmãos. E o pai dele repreende ele, né? Porque dizia, olha, o sol, a lua, ou seja, eu e tua mãe também vamos nos inclinar diante de você, além dos seus 11 irmãos, né? Que sonho é esse que você teve, né? E os seus irmãos odiavam ele a cada dia, o ciúmes crescia. E é um sentimento muito ruim, o sentimento de ciúmes, né? E aí nós vamos ver que os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, um pouco mais distante. E aí Israel perguntou a José, né? Não apacentam teus irmãos o rebanho de Siquém? Vou te enviar até ele. E José disse, eis-me aqui. Ou seja, José era pronto para qualquer coisa que o pai dissesse, né? E aí, possivelmente, ele devia falar coisas do irmão
pro pai, né? E isso, né, aquelas fofoquinhas entre irmãos devia acontecer na casa de Israel também, né? E aí, nesse momento, disse-lhe Israel: vai agora e vê se os teus irmãos estão bem, se o rebanho também está bem, e traz-me notícia. E aí, enviou ele ao vale de Hebrom, né? E que ele vai até a Siquém. E um homem encontra José errante pelo campo, procurando os irmãos dele, para poder levar notícias para o pai. E aí, esse homem vai dar a ele a localização dos irmãos. Quando os irmãos enxergam José, eles dizem assim: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. É isso mesmo. Eles começam a arquitetar um plano para matar, né? E aí eles lançam José numa cisterna, que é um poço que já não é utilizado, um poço seco, né? Que é abandonado lá, não serve mais para dar água, fica apenas o buraco lá. E eles jogam José nessa cisterna. Rúben, que era o mais velho, ouvindo isso, tenta livrar o irmão, diz: tá bom, não vamos tirar a vida dele não, deixa ele aí dentro do poço, porque a intenção de Rubens era depois ir resgatar José. Ele, como irmão mais velho, precisava dar conta de todos os irmãos para o pai. E aí nós vamos ver que os irmãos vão despir a túnica de José, né? Tomar, né? Lançam ele nessa cisterna, e aí eles estão comendo pão, e aí nesse momento eles vão ver uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Qual é o planejamento deles? Vender José. Isso mesmo, eles vendem José, tomam proveito da vida de José. Os ismaelitas levam José embora. Quando Rubens retorna, Rubem não acha mais José, acha apenas uma cisterna vazia. E Rubem fica desesperado, porque o que ele vai falar para o pai dele? Aí os irmãos têm uma ideia: matar um animal e molhar a túnica, né, de José, e dizer para o pai que encontrar a túnica de sangue, ou seja, algum animal do campo matou José. Então é isso que eles fazem, né? E aí, quando eles chegam em casa, e Jacó imediatamente reconhece, né, a túnica do filho dele, e aí chega a notícia que possivelmente um animal selvagem teria comido e despedaçado José. Tá em Gênesis 37, versículo 33, e no 34 fala que Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou pelo seu filho por muitos dias, né? E aí ele chora, e ele fala que ele vai descer à sepultura chorando pelo fato de ter perdido seu filho José, né? Então imagina o remorso que isso causou nos irmãos, né? E aí nós vamos ver que nesse meio termo, Judá, filho de José, resolve ir embora, sair, não ficar mais junto da família, né? Eles sempre estavam todos juntos. E Judá resolve se apartar dos seus irmãos, se hospedou na casa de um adulamita, né, chamado Ira, e lá ele casa com a filha de um cananeu e chamou ela por mulher, né? E ela vai ter 3 filhos, Onã e Selá. E o texto fala que Judá toma uma esposa para que chama-se Tamar. Só que era tão perverso, o texto fala que porém, primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, e o Senhor o fez morrer. Isso mesmo, está descrito no 38:7. E aí era costume da época casar a viúva com o irmão para suscitar, né, a herança, suscitar o nome, a herdade. E aí nós vamos ver que quem era o próximo da lista? Onã. Então, o que Judá faz? Casa Onã com Tamar, viúva do irmão dele, E aí, esse Onã, ele possuía irmã
a esposa do irmão, né? Mas não suscitava a descendência do irmão. E isso desagradou a Deus. Sabe quem morreu também? Onã. Exatamente, né? Eram filhos perversos, né? Que desagradavam a Deus sempre. Então vamos ver, né? Os filhos de Judá, Er e Onã, morreram. Ficou apenas Selá. E aí nós vamos ver que Judá promete que quando o filho dele, Selá, atingisse a maioridade, fosse um homem, ele daria também por marido de Tamar. Só que isso não aconteceu. E Tamar voltou para a casa dos pais dela, e quando foi um dia que Judá saiu para tosquear, ela se passa por prostituta e se deita com o próprio sogro. Isso mesmo está relatado no capítulo 38, né? E ela fica grávida de 2 filhos, ela tem gêmeos, isso mesmo, né? E quando ele fica sabendo que a mulher, a nora dele, estava grávida, ele fala, mais justo é ela do que eu, porque eu não cumpri com a minha palavra, né? E aí o texto fala que ele nunca mais teve ela, né, como esposa. Ela teve gêmeos que chamou Perez e Zera, os 2 filhos de Judá, filho neto de Judá. Olha que interessante essa história, não é? Capítulo 39, José, ele era um homem, um rapaz muito abençoado por Deus, né? Nós vamos ver que ele chega no Egito e ele vai trabalhar na casa de Potifar, que era oficial do faraó. Exatamente. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, tá no versículo 3 do capítulo 39. Potifar dá a José o poder de toda a sua casa. Ele se torna mordomo da casa de Potifar e ele cuidava de tudo com esmero. E a mulher de Potifar começa a se enamorar de José e começa, né, a assediar José. Isso mesmo, né? Mas José, ele tinha um coração em Deus, ele não se deixa levar pelos encantos da mulher de Potifar. E ela insiste, e ele fugia dela o tempo inteiro, né? Até que um dia ela agarra José, pega as vestes de José, José consegue escapar, só que quando Potifar chega, ela inventa a história de que José veio até ela e agarrou ela, ela gritou, e aí, né, Potifar manda José para a prisão. Nesta prisão era uma prisão que ficava os detentos do rei, né? Amanhã você vai saber um pouco mais da história de José. Deixa eu orar por você. Deus, eu quero colocar diante de ti a nossa vida, tudo que somos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.